Apoio também aqui desse belo espaço do Colmeio Cowork, né? E hoje, em fato de tudo que está acontecendo no nosso mundo, né? Nosso país, nosso estado, nosso município, diversas medidas sendo adotadas em função do coronavírus, né? Que iniciou lá na China, né? No dia 31 de dezembro e se alastrou para todos os países. E nós estamos preocupados. São medidas, a gente está aqui para repassar informações adequadas, informações oficiais para todos vocês. E todos os convidados que estão participando hoje têm conhecimento de causa, vem para colaborar. E principalmente você que está nos acompanhando, está nos assistindo, preste muita atenção, dissemine essas informações para que a gente possa ter uma cidade, uma comunidade segura, uma comunidade bastante protegida e que vai depender principalmente das nossas atitudes, das nossas ações e atender principalmente os mecanismos, as medidas que os órgãos oficiais estão emitindo, né, através de decretos, portarias e demais recomendações. Então, estou aqui com o Dr. Paulo Silveira, ele que ele é médico lá do posto de saúde Centro 2, o Marciano Isati, a Miriane Sartori, nossa secretária de saúde aqui de Maravilha. Ela esteve há 2 semanas atrás falando de outra situação que a gente tem combatido, que é a questão da dengue, né, e todos os mecanismos que o município tem adotado através da sala de situação da Secretaria de Saúde. E hoje ela retorna para falar as medidas voltadas também através do município com relação ao coronavírus. E também estou aqui com o Henrique Coco, ele que é da Defesa Civil, coordena a Defesa Civil aqui da região de Maravilha, né? E para vocês entenderem um pouco as informações, né, eu vou iniciar o bate-papo aqui com o Dr. Paulo, né, agradecendo a sua presença, para repassar para as pessoas o que é um vírus, né? Por que o coronavírus ele se tornou tão perigoso, né? Quais que são o grau de periculosidade que um vírus ele pode ocasionar no dia a dia de uma pessoa que apresenta os sintomas. Dr. Paulo, fique à vontade. Boa noite. Então, o coronavírus em especial, né, esse vírus que já é de uma família conhecida, né, na humanidade, né, é um vírus nativo, assim, vamos dizer, do planeta Terra, sofreu uma mutação recente e acabou infectando humanos, né? É um vírus de origem animal, vamos dizer assim, né? Que sofreu uma mutação e acabou se introduzindo no meio humano. É um vírus que traz uma certa preocupação, né? Pela facilidade que ele tem de contaminar pessoas, né? Então, a gente começou com a epidemia na China, então, no final de dezembro, né? E estamos falando de 3 meses para cá, já espalhou pelo mundo inteiro, né? Já temos casos no Brasil e o maior problema dele, ao meu ver, né, é a transmissão, né? É um vírus que ele consegue atingir pontos distantes do globo, né? E a gente espera que o Brasil venha a ter vários casos desta virose, né? Em termos de letalidade, né, ele afeta uma faixa etária, né, que a gente comenta a partir dos 50 anos, que geralmente acaba causando problemas para essa população. Só que essa população também não é aquela pessoa saudável, que se alimenta bem, que não tem nenhuma patologia. É uma pessoa que já tem uma tendência ao adoecimento decorrente de doenças pré-existentes, né? Diabetes descompensado, problemas cardíacos, problemas pulmonares, que acaba acarretando essa pessoa, levando a situação de internação no hospital e um desfecho, às vezes, não ter vários, né, indo a óbito. No Brasil foi registrado o primeiro caso. Ter vários casos desta virose. E quais são os sintomas que são apresentados para quem né? Diabetes descompensado, gripe, né, problemas cardíacos, problemas pulmonares, que acaba acarretando essa pessoa, levando a situação de internação no hospital e um desfecho, às vezes, não... buscar também o tratamento na unidade de saúde.
Pois então, esse é um problema, na verdade, porque ele mimetiza, né? Ele é como se fosse um resfriado, como uma gripe comum, né? A pessoa vai ter tosse, vai ter espirro, dor de cabeça, dor no corpo, febre, né? Só que isso é muito comum a vários outros tipos de infecções respiratórias, né? Então fica muitas vezes difícil para o profissional que está atendendo ali ter certeza do diagnóstico do paciente. Mas para a gente poder pensar em coronavírus hoje, né, em termos de maravilha, a gente tem que ter um paciente que tenha febre, né, um paciente que tem que ter algum sintoma respiratório, tosse, falta de ar, dor de garganta, né, e pelo menos um contato com alguém que tem um diagnóstico firmado, com alguém que é suspeito ou com alguém que viajou para uma área que já tenha casos, né? Até uns dias atrás a gente falava apenas em China. Hoje a gente já não pode falar mais só em China. A gente tem que pensar em China, Europa, inclusive Brasil, né? A gente já tem casos no Brasil. Então, para o profissional que está atendendo a população pensar num coronavírus hoje, a gente tem que ter febre, obrigatoriamente um sintoma respiratório, né? E um histórico de contato com o vírus, né? Seja com um caso suspeito, um caso confirmado ou uma viagem para uma área suspeita, né? Ou com casos confirmados, no caso. Na unidade de saúde que o senhor atende, teve muitos pacientes que chegaram assustados com alguns sintomas, dizendo que poderia ser coronavírus, né? Porque muitas vezes a desinformação acaba levando, né, febre, um sinal de alerta que acaba passando, né, barreiras aí desconhecidas, né, que a pessoa também não conhece. Chegou alguma pessoa lá dizendo: ó, doutor, eu acho que eu estou com sintoma de coronavírus? Não, até hoje não, né? A gente já atendeu alguns episódios de gripe, resfriado, né? Mas ninguém ainda chegou com essa possibilidade para nós, né? A gente sabe que pode acontecer, mas ainda, pelo menos na minha unidade, não tivemos isso, né? Eu acredito que já tenha, sim, acontecido em outras unidades, né? Só que também em Maravilha a gente já está tendo uma movimentação, existe um atendimento voltado para a gripe. Então, nesse ponto, eu acredito que já tenha ocorrido várias situações dessas, né? Mas na minha unidade ainda não. Perfeito. A gente sabe que as medidas que são apresentadas, elas sofrem um efeito cascata, né? Primeiro vem as recomendações, os números atualizados da Organização Mundial da Saúde, posteriormente os ministérios, né, estavam também monitorando as informações, né, o Ministério da Saúde, naturalmente que vem repassando informações para a Secretaria de Saúde e para chegar até a Secretaria de Saúde do município, né? E nós estamos aqui com o Henrique Coco, ele que coordena a Defesa Civil aqui da nossa região. E até agora há pouco, né, o governador emitiu um decreto com várias medidas protetivas, né, preventivas, para evitar uma contaminação maior entre a população aqui do estado. Como que a Defesa Civil tem encarado, qual que é o papel da Defesa Civil numa situação tão complicada, tão adversa, né, como essa que nós estamos enfrentando no dia de hoje, né? E obrigado também por aceitar o convite, tá, Henrique? Fica à vontade. Boa noite, Éder. Boa noite a todos que estão assistindo. A Defesa Civil do Estado começou a trabalhar a respeito disso há alguns dias já, né? Quando tomou conhecimento desta questão que esse vírus estaria vindo ao Brasil, né? Alguns casos que estavam acontecendo em outros estados. E então foi montado um centro integrado de operações lá em Florianópolis, onde foi chamado os órgãos da segurança pública. A maioria deles estão lá trabalhando, inclusive hoje, nos dias anteriores também, incluindo saúde, educação, bombeiro, polícia, todos esses órgãos. Depois, com o consenso de todos esses órgãos, o governo do estado emitiu um decreto, salvo engano foi ontem, dizendo quais seriam as medidas tomadas pelo estado de Santa Catarina contra o coronavírus, né, que é o vírus que vem afetando nós, que seria a questão de viajantes que estão viajando para fora do estado e voltem, né, retornem para cá, de ficar isolados em casa, em tese, né, 14 dias, 7 dias o assintomático, 14 o sintomático,
E na questão do atendimento ao público, por sermos funcionários públicos, tem algumas áreas que não podem parar, né, da segurança pública. Então, essas áreas, em tese, diminuíram o atendimento ao público, já estão trabalhando com a questão mais de telefones, e-mails, e por aí vai. Hoje à noite, há pouco, né, foi decretado, até está a notícia aqui, que Santa Catarina entrou num estado de emergência, devido a aparecerem mais casos, né, no sul do estado. Até o momento, temos poucos casos datados aqui no oeste, né? Até onde eu sei, tem um em São Miguel, um em Pinhalzinho, alguns em Chapecó, mas no município de Maravilha não me foi passado nada a respeito disso. Hoje, inclusive, eu participei de uma reunião com os prefeitos da Merrius a respeito de como os municípios aqui da nossa regional irão tratar essa questão. Tanto que Maravilha decretou agora, no final da tarde, como vai ser o tratamento, até a Miriane pode explicar melhor após, né? E os demais municípios irão nessa mesma linha, de como irão atacar, né, essa questão para criar barreiras para que esse vírus não se propague. Em tese, o que se trabalha? Que as pessoas não tenham essa parada, essa suspensão de ficar em casa como um período de férias, né, que fiquem se deslocando de um lugar para o outro e tal. É, em tese, para ficar em casa, como um acolhimento domiciliar, para que se possa mitigar a transmissão do vírus entre as pessoas. Em suma, é isso. O governo do estado vem trabalhando, né, junto com os demais órgãos, e nós aqui trabalhamos em conjunto com o município para poder munir eles das notícias, do que a gente vem tomando conhecimento dos demais locais do estado e dos demais órgãos da segurança pública. Perfeito. Até em números de casos, né, essa notícia que a gente tirou agora, saiu pela manhã, até as 10 horas da manhã, Santa Catarina tinha 7 casos registrados, né, 7 casos confirmados aqui no estado de Santa Catarina. O maior deles, o estado que mais concentra, né, número de casos infectados, confirmados, é São Paulo, né? Até então, aquele dado momento, era 164 casos confirmados. E um óbito. E agora também é confirmado, né? Então, um óbito. Né? O segundo estado com maior número de casos confirmados era o Rio de Janeiro. Isso. E justamente acaba se tornando uma preocupação, né? Porque esses locais onde tem grande concentração também tem grande fluxo de pessoas que viajam para o exterior, né? E voltam para o Brasil e passam por regiões, né, contaminadas. Né? Agora, há pouco tempo, né, foi uma comitiva do Comitê Presidenciável, né, para os Estados Unidos. Tem vários casos sendo confirmados aí. Então, acaba dificultando bastante as atividades como um todo, né? Então, são casos bem importantes, né, para que a gente possa alertar a população, para que a gente possa se manter em quarentena e protegido de todos. Até tem, pelo decreto do governador, foram suspensas todas, até a Polícia Civil não emite mais o alvará, né, para festas, foram suspensas as festas, acho que aqui no município também irão ser. Tudo que tem aglomeração de pessoas acima, se eu não me engano, de 40 pessoas, já não podem mais ter, né? Então, isso foi tratado tanto no decreto municipal, pelo que eu pude ler, como no decreto estadual, que para se delimitar essa quantidade de pessoas em um local só. Outra coisa que foi trabalhado também, que é com a gente, é a questão da higiene pessoal, de manter distância das pessoas, questão de cumprimentos, mudar certos hábitos que a gente tem. Como a gente aqui é muito saudosista, cumprimenta, abraça, beija, isso por certo ponto já seria cortado, né? Tentar evitar chimarrão, como a gente bebe bastante chimarrão aqui, também tentar evitar por causa da transmissão. Por aí vai. Isso são medidas pessoais, né? Que vão ser trabalhadas pela questão da saúde. Na questão escolar também foi suspensas as aulas, né? Que veio o decreto estadual, que foi aderido por maioria dos municípios. Foram suspensas por 30 dias, né? E depois vai ser reavaliado se vai continuar a suspensão ou não. Nos primeiros 15 dias, pelo que eu entendi ali, vão ser descontados do período de férias para não ter prejuízo para esse público, né? E agora vai ter a suspensão também dos casos das creches, que
não vão mais trabalhar. Isso se deu em virtude de quê? Porque na Itália, a proliferação do vírus se deu em tese do país não ter parado a questão da infância, né, das creches, e continuado, ter parado só o ensino fundamental, médio e o superior, e deixado as creches em virtude da população do setor privado. Todos nós aqui sabemos que a maioria aqui trabalha, não tem filhos, normalmente não tem onde deixar. Então, lá se teve a decisão de continuar. E a partir do momento, ali, essas crianças se infectaram, e quando foi suspenso a parte da infância, essas crianças normalmente voltam e ficam com os seus avós, que é uma classe de risco, como o Dr. Paulo falou, e lá se deu a proliferação em cima disso, que essas crianças expandiram para essa classe de risco, que deu o boom no coronavírus no país. Então, por isso que foi tratado, tanto em âmbito estadual quanto âmbito municipal, a questão da suspensão em todas as faixas etárias da educação. É complicado, é uma situação muito complexa, né, em virtude de tudo que envolve, mas se teve, tanto na questão municipal quanto estadual, de comum acordo nessa suspensão. Perfeito. Muito bem colocado, informações ricas, né, e que as pessoas desconhecem muitas vezes antes de trazer um debate ou algo, né, comentar algo que fuja, né, daquilo que está se propondo pelo poder público. É importante conhecer o porquê que essas medidas foram adotadas, foram tomadas, e a consequência, né, de não se tomarem essas medidas, né? E, naturalmente, nós vivemos no município, a gente tem essa preocupação e temos os responsáveis, né, por fazer toda a gestão do nosso município, adotar medidas, tomar decisões em conjunto, né? E aqui nós temos a Miriane Sartori, que ela tem enfrentado no dia a dia, né, toda essa problemática, esse desafio, né, e uma secretaria tão complexa, né, e que medidas drásticas têm que ser adotadas. Miriane, qual que foi o maior desafio até hoje, nesse momento, em relação a esse surto de coronavírus, a essa epidemia de coronavírus que tem assombrado, tem assustado toda a população? Então, boa noite, Éder, boa noite a todos que nos assistem agora, né? Agradeço esse espaço para a gente estar informando melhor a população. E te confesso, Éder, que faz uma semana, mais ou menos, que a gente vem... não vou usar a palavra assustados, mas preocupados com a situação, tá? Como o Henrique falou anteriormente, então as crianças foram, né, a maior causa na Itália, assim, de transmissão, né? E a gente acabou se preocupando muito porque, como o Dr. Paulo citou, a transmissão do coronavírus ela é muito rápida, né? Ela se transmite muito rapidamente. O índice de letalidade ela não seria para ser tão alto. O problema é que a gente não tem hoje tantos leitos de UTI para comportar essas pessoas, se acontecer, então, né, de ter muitas pessoas infectadas. Então, o nosso maior desafio hoje é fazer com que a curva de pessoas contaminadas seja pequena, vamos assim dizer. A gente tem aquele gráfico, né, que se trabalha e a gente precisa que essa curva, então, ela seja a menor possível, que ela já comece a cair rapidamente. Mas para isso nós estamos aqui todos trabalhando. A gente hoje tem um pessoal que trabalha agora somente com o coronavírus, assim, um pessoal que está focado nisso diariamente. A gente vai estar trabalhando, mas a gente não consegue se nós não tiver conscientização da população. Como foi falado anteriormente, a gente tem que ter consciência que a gente deve ficar em casa. As aulas foram suspensas, mas não para passar férias, né? E sim para a gente ficar em casa e estar evitando então a proliferação desse vírus nesse momento. Nosso maior desafio é esse, a conscientização. A gente vê ainda, Éder, muitas pessoas brincando no Facebook, não levando a sério, ou falando que é briga de países. Nós, quanto profissionais de saúde, não interessa se é briga de países ou não, interessa que o vírus está aí e está contaminando as pessoas. E hoje, no Brasil, a gente teve um óbito, né? Até porque não levando a sério, né, e colocando apenas que é uma questão de que é briga de países e não adotarem as medidas, daqui a pouco compromete o próprio orçamento, os investimentos do nosso próprio país, do nosso próprio município. Já tivemos casos semelhantes de outras epidemias, né, de outras enfermidades que acabou culminando, né, numa situação drástica orçamentária do
município, né? E hoje, Miriane, quais que são as medidas que a Secretaria de Saúde ou o município como um todo tem adotado para que a população também possa se resguardar, possa se proteger em caso de suspeita, né, ou pessoas que estão retornando de viagem devam tomar, né, juntamente com o poder público? Então, Éder, como foi falado, o grupo da terceira idade é o maior risco, né? Então, todos os encontros de grupo de terceira idade foram suspensos nesse momento. Tinha os jogos da terceira idade também foram suspensos. Então, hoje a prefeita assinou o decreto 351, onde também está suspensa então as aulas, né? Está suspensa as creches por um determinado período. Então, nesse período a gente vai estar avaliando ver se pode retornar ou não. A Secretaria de Saúde então criou uma sala separada das 13 às 19 horas lá junto ao CAPS para atender então as pessoas que estão com sintomas, né, e deixando assim para a população tenha os sintomas, sabe, pessoal? A gente hoje se deparou com algumas situações que estavam lá e que a gente tinha mais medo de contaminar essas pessoas do que, né, de tratar. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado de estar com tosse, estar com febre, estar com dor de garganta, né, doutor, dificuldade respiratória, né, que são alguns sintomas para estar procurando serviço. Então, a gente tem esse serviço separado para também tentar evitar que se entre em contato com os outros pacientes, vamos assim dizer, nas unidades, né. Então, para te ter ideia, hoje até às 15 horas tinha sido mais de 30 atendimentos já nessa sala, das 13 às 15, né? Então, uma procura bem alta. Graças a Deus, a gente não tem hoje um suspeito assim direto, né? Tá em monitoramento, tá suspeito, mas a gente sabe que São Miguel tem, Pinhalzinho tem, Chapecó tem, né? Então, a gente está em alerta, né? Hoje o que a Maravilha está fazendo é prevenção. Todo o decreto da prefeita veio com o intuito de prevenir, da gente não estar passando por essas situações mais drásticas. Também, né, foi feita então a suspensão das atividades coletivas da Secretaria de Saúde, do CRAS, do CREAS, o cancelamento de eventos em massas, né, inclusive eventos religiosos. Então, a prefeita, né, a gente optou que não adianta também a gente cancelar daqui a pouco um grupo e ter um evento religioso grande, né. Então, a gente está pedindo esses cancelamentos nesse momento. Certo. Até eu tenho aqui comigo o decreto 351, né, que saiu hoje à tarde, a qual tem várias recomendações, inclusive tem uma equipe, né, que é a responsável por coordenar toda essa comissão de resposta ao coronavírus. Como que a Miriane Sartori, ela faz parte, o Dr. Paulo faz parte, né, aqui do município. Como que está se comportando, como que vai se dar o trabalho dessa comissão em relação à resposta, né, ao coronavírus, né? O Henrique Coco, estou vendo aqui, que também faz parte, né? Uma série são no total 14 pessoas, né, aqui do Poder Público que participam dessa comissão. Como que vai se dar o trabalho daqui em diante dessa comissão? Então, Éder, como você disse, então a gente está trabalhando com a secretária de Educação, junto com a secretária de Assistência Social, o Henrique, o próprio capitão Magrini, o pessoal do hospital, né, a Neiva, a Marlício, o doutor Robson, então, o doutor Paulo, a enfermeira Richelle, todos fazem parte, então, hoje dessa comissão, né, e essa comissão, então, ela tem por se reunir praticamente que diariamente, ver o atual cenário e ir tomando as medidas necessárias, então, né, vendo o que a gente precisa alterar nesse decreto, o que dá para suspender, o que não, ir monitorando o nosso município. Tá? Então, fica para essa comissão, então, esse dever, vamos dizer, né, de proteger a nossa população. Bastante a sério as informações que são repassadas, né, pelos veículos de comunicação, compartilhar essas informações. Inclusive, faz parte aqui da comissão de resposta a Patrícia Bertolo, ela que é assessora de imprensa e é a responsável por emitir todas as notas oficiais, né, aqui do município de Maravilha. E estava falando com ela em relação a todo esse trabalho que é feito, né, essa complexidade de informações e que as pessoas busquem essas informações também junto ao município, né, junto à administração municipal, através do site, né, boletins diários estão sendo emitidos, tem os grupos de WhatsApp, tem a lista de transmissão, né, da própria administração para passar essas informações para que toda a população possa receber e compartilhar com seus amigos, com sua família, essas informações. E são informações oficiais, né? Isso a gente tem ressaltado, tem colocado
para que as pessoas levem a sério essas informações, né? Disseminem essas informações que são emitidas pelos órgãos oficiais, pela Defesa Civil, pelo Governo do Estado, pela Administração Municipal, pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, né? Então, é preocupante, né? Não queremos que isso chegue até nós, até posteriormente nós estarei repassando mais informações para vocês, para quem está nos assistindo, diretamente do Hospital São José. Hoje à tarde estive conversando um pouco com a Marlice, também com a Diane, então demonstrar quais as medidas que o hospital tem adotado, né, quais as medidas preventivas que os profissionais do hospital têm adotado, têm desenvolvido para conter toda essa disseminação. E até antes de iniciar a live, nós estávamos conversando aqui um pouco, né? O que pode acontecer daqui a pouco se as pessoas não se cuidarem, você tem um caso confirmado, né? Quais as medidas, aonde que isso pode estourar posteriormente, né? Dr. Paulo, quem puder. Bom, então, caso ocorra, né, um pânico na população e uma transmissão aumentada do vírus, né, vai culminar que a gente vai ter uma exposição maior de todas as faixas etárias, combinando com aquela faixa que é mais sensível ao vírus, né. Nós tendo pacientes mais suscetíveis, a gente vai ter mais internação hospitalar, e tendo mais internação hospitalar, se espera que também se tenha mais indicação de internação em leitos de UTI, né? A nossa UTI do município aqui opera quase sempre cheia, né? Apesar dos esforços do governo federal em abrir leitos, né, de UTI no país inteiro, eu não acredito que isso vai ser possível de atender toda a população se realmente